E o que as crianças estão querendo dizer com essa atitude de birra? Quando a criança começa com 1 ano e meio, por aí, ela começa a se perceber como um indivíduo separado de sua mãe. Então, até então, ela estava achando que, como se tivesse saído da barriga, mas ainda não tivesse percebido isso ainda. Porque na barriga ela era alimentada pelo cordão umbilical, então ela tinha essa necessidade de alimentação prontamente atendida. Quando ela nasce, também, a mãe alimenta logo. Então, a criança, enquanto ainda é muito bebezinho, ela não percebe ainda que ela é um indivíduo separado de sua mãe, que ela tem necessidades e desejos diferentes. Mas com 1 ano e meio, ela começa a perceber que ela tem desejos diferentes de sua mãe e necessidades diferentes. Então, ela começa a demonstrar essas necessidades. Então, mesmo com a linguagem muito bem rudimentar ainda, a criança está aprendendo a falar, mas ela começa a contar, ela começa a ir em direção ao objeto, e ela começa a demonstrar que ela quer aquilo dali. E quando não pode, né, ser feito naquele momento, então, por exemplo, não pode ter determinado brinquedo, ou não pode ter um doce fora de hora, a criança vai ficar irritada com aquilo, e aí ela vai, como ela não é ainda oral, ela não consegue falar ainda completamente, né, demonstrar os seus desejos, ela começa a fazer a birra como uma forma de comunicação. Os pais geralmente estão acostumados a cuidar das necessidades fisiológicas da criança, né? Porque desde quando o bebezinho nasce, os pais estão cuidando ali de trocar a fralda, da higiene, do banho, de botar para dormir, horário de comer, então a criança chora, a mãe coloca logo no peito, né? Então, esses cuidados já são feitos, das necessidades fisiológicas. Tanto é que quando a criança faz birra e a mãe percebe que é porque tá com sono ou porque ela tá com fome, a mãe protege nesse momento. Fala, não, é porque ele tá com fome. Vem para aqui e aí dá comida, ou é porque tá com sono. Então, geralmente protege. Mas quando é necessidade emocional, então, digamos uma situação em que os pais entraram no shopping para comprar um brinquedo para um priminho do filho. E eles estavam com pressa. Então, os pais tinham uma necessidade e a criança tem outra. O filho tem outra. Ele não vai entender que o pai está comprando brinquedo que é para o priminho e não para ele. E aí ele entra no shopping e vê ali na loja um monte de brinquedo e é aquela criança que tem uma necessidade de diversão, que é uma necessidade mais emocional. E aí essa criança vai em direção ao brinquedo, vai querer brincar, e aí vai dizer que quer um brinquedo também. E aí vai começar a maior confusão por causa disso. Porque os pais estão com pressa, querem tirar a criança da loja, não querem que compre o brinquedo, e a criança não sabe expressar a necessidade dela. E ela vai começar a expressar essa necessidade fazendo a birra, né? Que a gente julga dessa forma, coloca esse nome, mas a gente nem, nós profissionais da área nem gostamos muito desse termo, porque é um termo que acaba rotulando a criança, tá fazendo birra, mas não está olhando a necessidade emocional que está por trás daquele comportamento. A imaturidade cerebral também é um outro motivo da birra. Então a criança está amadurecendo, né? Até pela questão fisiológica mesmo, do tamanho da caixa craniana, o cérebro não vem totalmente formado. Então, ele está amadurecendo. Então, essa parte frontal do cérebro, que é responsável pelo autocontrole, a criança não está totalmente formada. Então, ela vai ter dificuldade de autocontrole, de controlar seus impulsos, já tem a dificuldade da fala, né? Que de não saber expressar sua necessidade. E aí, junto com essa necessidade, essa dificuldade da imaturidade fisiológica mesmo, e aí mesmo que acaba transformando num caos. E isso, lógico, irrita os pais também ficam sem entender o que fazer, né, nessa hora.